E hoje nós vamos estudar sobre um grande guerreiro, um grande homem de Deus, o maior rei que Israel teve, que é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que foi treinado e adestrado no combate pelo próprio Senhor. O próprio Deus foi o treinador de Davi. Diga glória a Deus. E quando Davi descia para a batalha, Davi vencia e levava o seu povo a vencer. Mas, em uma fase, em um momento, na vida desse grande guerreiro, desse grande rei, desse grande filho e servo de Deus, Davi saiu para uma guerra, para uma peleja. E naquele momento ele percebeu que o seu vigor, a sua força, já não era mais o mesmo. E ele foi tomado por um cansaço no meio de uma batalha. Mas o lindo de tudo é como a pastora Nadir disse: Deus sempre envia socorro para nós, e Deus enviou um socorro para Davi. Porque o cansaço de Davi era na guerra. Deus é um pai responsável com a tua vida. Deus não vai abandonar você em nenhum momento. Eu sei que tem luta aí, que tem batalha aí, mas você está lutando, está guerreando, e às vezes mesmo o quê? Cansado. Deus olha para a sua coragem, Deus olha para a sua força de vontade. Amém? Deus olha que você é corajoso, que você é cheio de ousadia. Você olha para si mesmo, parece que você não está dando conta, mas você está lá. Na guerra, na batalha, vencendo as lutas internas e as lutas externas. As lutas nesse mundo natural e as lutas no mundo espiritual que existem. Deus é responsável com cada um de nós. Quando Ele percebe que você tem desejo de vencer, tem desejo de crescer, tem desejo de romper, Ele te acompanha nesse processo. Diga glória a Deus. E nós vamos tirar algumas lições, algumas observações desse texto que está no livro do profeta Samuel, segundo Samuel, capítulo 21, verso 15. Eu gostaria que você prestasse muita atenção em cada detalhe, porque de repente Deus pode falar com você essa mensagem inteira no conjunto. Talvez o Senhor fale com você em alguns pontos, amém? Em algumas observações que serão colocadas. Então preste muita atenção no que o Espírito Santo está dizendo para você, porque quando Deus está enviando a palavra, Deus também está enviando força para o nosso coração. Diga glória a Deus. Eu repreendo toda e qualquer obra do diabo, me coloco na presença de Deus. A voz pode ser minha, mas a palavra é do Senhor. Igreja, ouça o que o Espírito Santo tem a conversar com vocês. Amém? E vai dizendo assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Gabriel, vamos ver a tradução Ara. Vamos deixar nessa. De novo fizeram os filisteus guerra contra quem? Contra Israel. Deixa a parte A. De novo. Então nós observamos aqui que já foi um assunto tratado em nossa igreja em cultos, né? Talvez uns 6 meses atrás. Talvez no decorrer que eu pregar você vai ter algumas lembranças. Existem guerras, lutas, que elas podem ser repetidas. Batalhas que vão e vêm. E a Bíblia Sagrada diz que mais uma vez, de novo, outra vez,
os filisteus. E Davi, ainda sendo um menino, um adolescente, ele cresceu vendo os filisteus fazerem guerra contra Israel. E de novo, embora muitas e muitas guerras já havia acontecido, mais uma vez, quem aparece? Os filisteus. Agora a Bíblia Sagrada deixa claro, entenda no Espírito, que quem fazia essas guerras não era Israel. Quem provocava essas lutas, essas batalhas, não era Israel. Era quem? Os filisteus. Israel tinha a presença de Jeová Shalom, que é o Deus da paz. E quem está na paz, irmãos, não quer se envolver com luta, com guerra. Quem está na paz quer proteger essa paz. Sim ou não? Israel estava em paz, mas os filisteus não queriam deixar Israel em paz. Não era Israel que ia contra os filisteus. Eram os filisteus que sempre estavam indo contra Israel. Entenda no Espírito. Deus, Ele está dizendo para algumas pessoas que estão aqui nesta manhã, que às vezes a gente precisa deixar de ser filisteu e passar a ser Israel. Tem gente, irmãos, que está... Porque a pessoa que não tem paz, ela quer fazer o quê? Guerra, ela quer fazer intriga. A pessoa que não tem paz, ela quer criar problema. Ela quer criar discórdia, ela quer criar discussão. E a gente precisa vigiar. Porque às vezes o casamento está em paz, você se torna um filisteu. Você fica fazendo guerra. Criando situações, mesmo o filho está em paz, você fica sendo um filisteu. Às vezes o seu irmão em Cristo está em paz, você fica tirando a paz dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente precisa crescer. Precisamos crescer. Deus, Ele disse, se você tem falta de paz, busca ela, mas para de fazer guerra, criar problema na vida das pessoas. Amém, amada igreja? O Senhor diz, busca a paz e empenha-te até alcançá-la. Amém? Às vezes nós estamos como o povo dos filisteus. Está tudo bem dentro de casa, você chega criando problema, você chega fazendo guerra. Geralmente quem cria problemas é porque está faltando o quê? Paz. Sempre eram os filisteus criando problema para Israel. Chega disso, porque você sofre junto. E vou dizer uma coisa a mais. Quem cria a guerra sofre mais do que aquele que está recebendo. Porque sempre os filisteus eram envergonhados, eram destruídos, perdiam a batalha. Amém, amada igreja? Então, coloque esse parênteses no seu coração. Pastora, graças a Deus eu sou da paz, continue sendo da paz, porque a paz representa que você está com uma vida na presença de Deus. Porque a paz é fruto de uma comunhão com o Espírito Santo. É um fruto gerado pela sua comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então não vamos ser filisteu não, vamos ser Israel. Em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Aí diz a Bíblia que de novo, mais uma vez, então tem guerras, tem lutas que possam repetir. Os filisteus fizeram guerra contra Israel. Aí prossegue, vai dizendo assim, ó, desceu Davi com seus homens. Diga glória a Deus. Independente das lutas, das guerras que eu e você enfrentamos,
A gente precisa entender que quando a guerra começa, quando a luta vem, a gente precisa prestar atenção nesse verbo. A gente precisa o quê? Descer. Diga glória a Deus. Se a guerra surgiu, se a luta surgiu, desce. Tem até um ditado popular que fala assim: desce do... Não ouvi? Desce do salto. Porque a gente não vai conseguir vencer a guerra com ignorância, com arrogância, com orgulho. Ela só vai aumentar. Você não vai conseguir vencer as guerras com prepotência. Ela só vai aumentar. Então, quem quer vencer as guerras precisa descer. Amém? Se você quer ver Deus te ajudando a vencer, vamos descer. Diga glória a Deus. A gente precisa descer para resolver os problemas. Descer em que sentido, pastora? Descer na olaria de Deus, descer na presença de Deus, nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, descer o nosso ego, ver os nossos erros, enxergar as nossas falhas, ver aonde a gente passou do limite, o que a gente precisa consertar. Amém, amada igreja? A gente precisa descer. Você já reparou por que uma guerra, uma luta, ela cresce? Porque ninguém quer descer. Sim ou não? Ninguém quer descer. Ninguém quer reconhecer. Ninguém quer descer na presença. Ninguém quer enxergar o que está fora do lugar na sua vida. E a guerra continua crescendo. Deus está dizendo para você: Davi sempre descia. Primeira vez que ele enfrentou o gigante Golias, ele já desceu. Não é no meu braço, não é na minha força, é no nome do Senhor dos exércitos. É o Senhor que vai te entregar nas minhas mãos. Diga glória a Deus. Então Davi sabia descer. Amém, amada igreja? Fala para quem está do seu lado. Às vezes, para vencer o inimigo, principalmente quando a gente está cansado, a gente precisa descer. Senão o fogo só vai inflamar. A destruição só vai se agravar. A perda será grande. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Agora o bonito é que Davi desceu e ele desceu, mas ele não desceu sozinho. Ele desceu com seus homens. Ele desceu com seus valentes. Ele desceu com seus guerreiros. Diga glória a Deus. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: se cerque de pessoas que vão lutar com você. Se cerque de pessoas que vão valorizar a sua vida. Se cerque de pessoas verdadeiras que vão te ajudar. Porque às vezes a gente está se cercando de pessoas que não nos fortalece, só nos enfraquece. E na oportunidade que a gente não está bem, essa pessoa ainda aumenta a nossa dor. Quando vê a gente perto do abismo, ela faz assim, ó,
para a gente cair. Então se cerque de pessoas que vão lutar com você, que vão abraçar a sua causa, que vão guerrear com você, que vai ajudar você de uma maneira incondicional. E essas pessoas existem, está cheia delas nessa terra. O diabo tem os dele, mas Jesus também tem os dele. O diabo tem quem empurra, mas Jesus também tem quem levanta. Se cerque de pessoas que vai com você para a guerra. Pessoas que oram com você, que jejuam junto com você, que são verdadeiras com você, que querem o seu bem. Davi se cercou de pessoas certas. Fala para quem está do seu lado: será que a sua vida não está cheia de problema porque você está cercado de pessoas erradas? Ai, Deus, com carinho, tá? É hora de se cercar de pessoas que têm luz. Que você vai começar a vencer o que não está vencendo. E se você não tiver força, vai ter outro na liderança da guerra ao teu favor. Aí diz a Bíblia que dessa vez, continuando o versículo, desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Volta a tradução RC, por favor. E tanto pelejaram contra os filisteus. O que aconteceu com Davi? Davi se cansou. Por que Davi se cansou? Ele estava guerreando, lutando. Quantos de nós já usamos essa expressão, né? Pastora, estou cansado de tanto. Não ouvi? Confesso para você que essa frase não é uma mentira. Davi estava lá, pelejando, porque ele era um homem de guerra, de batalha. Era um homem muito bem posicionado na vida. Ele sabia se posicionar diante dos problemas. E mesmo cansado, estava ele na batalha, na guerra. Guarda essa frase no seu coração para você nunca se esquecer. É melhor cansar na guerra do que cansar no pecado. E o pecado cansa, mas cansa para a morte. Amém. E o diabo aqui já cansou muita gente no pecado. Pastor, eu bebi a noite todinha, pastora. No outro dia não está nem enxergando nada. Não entrar nenhum passo, olha o diabo cansando, destruindo você no pecado. Estava cheirando cocaína, pastor. O diabo cansando e destruindo você no pecado. Cansando você na depressão. Então põe uma coisa no teu coração. Se for para a gente se cansar, né, pastor Anselmo? A gente vai cansar no altar. Porque no altar a gente tem socorro. Se for para se cansar, a gente vai cansar na presença. A gente vai se cansar nos braços de Jesus. Porque vai ter socorro. Não vai ter guerra perdida. Quem se cansa na batalha não tem guerra perdida. Porque o Senhor toma essa guerra, meu irmão. Deus não é um Deus covarde e irresponsável, que assiste às nossas dificuldades e abandona a gente de qualquer jeito.
E se não tivesse ninguém do lado de Davi naquele momento, se ele não tivesse ninguém que fosse com ele naquela hora, pode ter certeza que o próprio Deus estaria lá. Quando Davi estava cansado, versículo 16, Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, ele intentou ferir Davi. Algumas traduções dizem que ele tentou matar Davi. E vamos lembrar aqui um pouquinho da história de Davi. Quando Davi foi promovido na vida, saiu de trás do curral, do pasto, cuidando de poucas ovelhinhas do seu pai Jessé. A promoção dele aconteceu porque ele matou um gigante. Quem lembra? Qual era o nome desse gigante? Golias. Todo mundo com medo de enfrentar Golias. E Davi, eu costumo dizer que Davi era mineiro. Estou brincando, viu? Porque no dia em que ele viu aqueles filisteus afrontando, desdenhando de Israel, do Deus de Israel, Davi, ele tinha saído de casa com uma missão do seu pai: vai levar leite e queijo para os seus irmãos. Mineiro ou não, gente? E ele chegou lá montado no jumentinho, amém? Aquele cheiro de queijo no caminho. Ele disse: o que está acontecendo aí? Estão afrontando o Deus de Israel? Não tem ninguém para lutar aqui? E Davi foi lá. A sua funda, as suas lisas de ribeiro, e com a presença de Deus na frente dele. E ele venceu aquele gigante. E a promoção de vida de Davi estava ali, as aberturas de porta. O rei chegou com a filha linda e disse: pode casar com a minha filha. Oh. E Davi começou a viver ali no palácio. Davi teve riquezas. Foi um momento de promoção. A vida dele virou a chave depois que ele matou o gigante. Olha aqui para sua pastora. A gente vê passado querendo voltar no presente para prejudicar o futuro. A promoção dele foi matando o gigante. E aqui a gente vê o gigante querendo encerrar a carreira de Davi, matando ele, dando o troco. Você consegue entender isso? Você foi promovido no passado, matando Golias. Você vai ser envergonhado agora, porque quem vai te matar são os gigantes. Diga misericórdia. O gigante Isbi-Benob, alguns que estudam mais profundo a palavra chegam a dizer, mas são especulações, que Isbi-Benob era até filho do gigante Golias, mas são especulações. Mas é da linhagem, algum parentesco tinha. Matou Golias, matou o gigante, hoje o gigante te mata. Foi promovido matando o gigante. Seu fracasso agora vai ser o gigante te matando. E Isbi-Benob, os gigantes, aproveitaram o momento em que Davi estava o quê? Cansado. Fala para quem está do seu lado: o cansaço vem, mas ele é perigoso.
Porque ele se torna oportuno para o adversário. Quando a gente está cansado, a gente está fraco, irmãos. Uma coisa é você segurar uma espada cheio de vigor, você tem força. Outra hora é você segurar uma espada cansado. O cansaço e a fraqueza são quase sinônimos, quem está entendendo? O fraco está cansado, o cansado está fraco. Uma coisa não atua sem a outra. Davi foi promovido quando venceu o gigante. E o diabo queria que ele terminasse sendo derrotado pelo gigante. Mas olha aqui para a pastora Nadir. O nosso Deus é o mesmo ontem. É o mesmo hoje. E será eternamente. Quem te ajudou a matar gigante no passado, te ajuda a matar gigante no presente. E vai te ajudar a matar gigante no futuro. Lamento dizer que nessa jornada da vida sempre vai ter gigante no caminho. Lembre esse gigante que o seu Deus não mudou. E eu vou declarar que o seu passado não vai conseguir matar o seu presente e o futuro que Deus tem para a tua história. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Assim como Golias perdeu lá atrás, os outros gigantes vão perder aqui na frente. Aleluia, igreja. Você pode dar o glória mais forte. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque você tem um Deus que te guarda. Ô guerreiro! Está cansado, guerreiro? Deus é contigo. Pelejarão contra ti, tornar-se-ão nada. Deus é o mesmo. E não vai ter passado destruído o presente não, tá, irmãos? Seja um passado bom ou um passado ruim. O que Deus tem para você é muito maior. Aí diz a Bíblia que quando aquele gigante tentou ferir a Davi, olha o versículo 17. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues o quê? A lâmpada de Israel. Por isso que é bom a gente se cercar de pessoas boas. Porque naquele momento que Davi estava ali vulnerável, e a intenção daquele gigante era matar Davi, era feri-lo, mais uma ferida de morte. Abisai estava lá. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Entendo que a pastora Nadir vai te revelar agora. Não foi a pedra que matou o gigante. Foi Deus. Não foi Abisai que matou o gigante. Foi Deus. Aleluia. Foi Deus. E sempre será Deus. A pedra foi usada, Abisai foi usado. Mas quem fez foi Deus. Diga glória a Jesus. É Deus que faz. Agora, amada igreja, tem algo tão lindo aqui.
A Bíblia Sagrada diz que os guerreiros de Davi percebeu que Davi estava cansado. Eles até falaram para ele, deram uma ordem para Davi, para ele não sair mais a peleja. É como se eles falassem: Davi, você não vai lutar mais. Você está cansado, já não está mais com o vigor, a desenvoltura na batalha como antes. E eles determinaram que Davi não lutasse mais. Mas entenda. E Davi parou de lutar? Parou de lutar. Davi parou de lutar com o braço da carne. Davi parou de lutar no físico. Mas ele continuou lutando no espírito. Davi parou de lutar no braço. Diga glória a Jesus. É tão interessante que eu até coloquei aqui no meu esboço que as lutas contra os filisteus continuaram. Davi não parou de guerrear como rei. Ele saiu da força física e foi para a autoridade espiritual e para a liderança. Diga glória a Jesus. Ele só mudou de posição. Você está entendendo que ele amadureceu? Os guerreiros lutavam, descia a batalha. E Davi comandava a guerra com autoridade espiritual e com liderança. Parou de lutar na força física, mas lutava na força da autoridade espiritual que ele tinha como rei de Israel. Agora, uma coisa linda, irmãos, eu vejo aqui, olha. Mesmo cansado, a lâmpada não foi apagada. Mesmo cansado, não conseguiram apagar a luz que Davi carregava. Você está entendendo, alma cansada? Mesmo cansado, você continua sendo luz. Mesmo cansado, você brilha. E não vai ter gigante, não vai ter demônio que vai conseguir apagar a sua lâmpada, porque Deus é que tem cuidado de você. Mesmo cansado, a gente brilha, a gente tem luz. Mesmo cansado, a gente é essencial. Mesmo cansado, você está iluminando vidas. Você está iluminando a sua casa. Você está iluminando a sua família. Diga glória a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bonito. Bem forte que Jesus merece. Eita glória! Esse lugar está tão cheio de luz que o diabo não está conseguindo olhar para você. Que você continua brilhando. Amém. Davi só entendeu que tinha lutas, guerras, que não era na força física, não era lá brigando com a espada, com o escudo. Ele só tinha que se posicionar como autoridade espiritual, como liderança espiritual. Você está entendendo? Eu já vejo aqui o Espírito de Deus ensinando para nós que tem luta que não é contra a carne e o sangue. Não é com as armas físicas, é com as armas espirituais. Ele continuou guerreando, porém na liderança como autoridade espiritual, planejando todo o campo de batalha, projetando tudo e levando o povo a vencer, como um grande general de guerra. Amém, amada igreja? Deus trouxe essa palavra
dizendo para você que vai ter luta, que vai te amadurecer como amadureceu a Davi. E vai colocar você numa liderança tão grande, numa autoridade espiritual tão grande, e você vai ser um matador de gigante. Quando a gente fala gigante, são os problemas que se apresentam enormes diante de nós. A gente tão pequenininho, parece que a gente não tem o que fazer. Mas tem guerra que é amadurecimento. É Deus dizendo para você, olha, você não vai sair da guerra, você vai sair no físico, mas a sua força vai estar na autoridade espiritual, na liderança que eu vou te dar. Agora é menos força e mais unção. Agora é menos força e mais sabedoria. Agora é menos força e mais estratégia. É menos espada e mais joelho. É menos bate-boca e mais oração. Diga glória a Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém. E aplauda o Senhor Jesus bonito.